Alô pessoal, direto ao ponto aqui, nada como um dia depois o outro no futebol. Exatamente uma semana atrás o Grêmio estava em ruínas. Depois da derrota por 1-0 para o Lanterna Sport dentro da arena, tudo parecia acabado no Grêmio, seria necessário um longo trabalho de reconstrução feito sob a ameaça de rebaixamento. Tudo indicava que naquele momento as coisas afundariam cada vez mais e o Grêmio se colocaria numa situação muito perigosa na tabela de classificação, mas a direção acabou mantendo o técnico Mano Menezes e em uma semana tudo acabou se transformando dentro de campo com a grande vitória por 3-1 contra o Atlético Mineiro, vitória de virada neste domingo em Belo Horizonte, mas também fora de campo tudo se modificou, os horizontes, não porque é Belo Horizonte, né? Mas os horizontes se abriram completamente para o Grêmio nesse domingo. Bom, vamos começar pelas questões fora de campo, porque pela ordem cronológica as contratações acabaram acontecendo mais cedo. Primeiro, a confirmação do Marcos Rocha, lateral direito que vem do Palmeiras, 36 anos de idade. Ontem surgiu a informação a respeito do volante japonês, peruano Eric Noriega, 23 anos de idade, teve uma despedida muito emocionada do seu clube, o Alianza Lima. O centroavante Barcos deu uma entrevista hoje, acho que para a Rádio Guaíba. O Barcos, que jogava com o Eric Noriega no Alianza Lima, dizendo que o jogador tem muita possibilidade de dar certo no Grêmio, e esse é um excelente aval de um jogador que, apesar de algumas críticas, todo mundo sofre críticas na vida, né? Ninguém é 100% aprovado, mas muita gente tem muito respeito pelo Barcos dentro do Grêmio e o aval dele nesse momento é muito importante para a chegada desse jogador que dá o maior passo na sua carreira até o momento. E por fim o Arthur, né? O Arthur não foi confirmado ainda, estava ouvindo a entrevista do presidente Alberto Guerra lá em Belo Horizonte depois da partida, mas tudo indica que nesta segunda-feira aconteça a rescisão do seu contrato com a Juventus da Itália e na quarta-feira ele já esteja se apresentando ao Grêmio para a assinatura do contrato de 1 ano e meio de duração. Arthur tentando recomeçar dentro do Grêmio. Acho que ele tem amplas condições de dar certo no Grêmio. Tecnicamente sempre foi um jogador acima da média, quem sabe focando, né? O que parece ter faltado para o Arthur desde que ele foi para a Europa é um pouco mais de foco nas coisas de campo, nas coisas do futebol, e quem sabe o Grêmio possa ser outra vez essa porta que se abre para que ele se reencontre todo o seu talento. E ainda é preciso que a gente fale de dois jogadores que foram contratados recentemente e que deram uma ótima resposta hoje na vitória contra o Atlético Mineiro. Que segurança, hein? Que segurança o paraguaio Balbuena deu para a defesa do Grêmio. Que dupla extraordinária que ele formou. E o ataque do Atlético Mineiro é muito forte, sobretudo com o Hulk, mas os dois tomaram conta da situação. Então, Balbuena, uma contratação que parece, foi apenas o segundo jogo, né, mas ele tem todo um retrospecto favorável, parece ter sido realmente uma contratação muito acertada, muito cirúrgica feita pelo Grêmio, assim como o centroavante Carlos Vinícius. Incomodou o tempo todo, teve uma expulsão para mim completamente injustificada, não vai poder jogar a próxima partida, mas acho que vai acabar tomando conta da posição de centroavante nesta equipe do Grêmio. Mas as contratações, elas não param por aí, porque existe a possibilidade ainda, possibilidade não, é uma necessidade, a contratação de um armador, de um meio-campista, do chamado organizador da equipe, e o Grêmio está correndo atrás dessa posição. Todo mundo falando aí nesse domingo a respeito do argentino Martín Ojeda, 26 anos de idade, joga no Orlando City, da Liga Norte-Americana de Futebol, um jogador que em 27 jogos marcou 14 gols e deu 9 assistências. Nunca alguém havia feito nada parecido na equipe do Orlando City dos Estados Unidos. Um meia canhoto, chuta muito bem, arma muito bem, só que custa muito caro. O Grêmio fez uma oferta de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais pela cotação da sexta-feira, que ainda é a mesma para o domingo, os mercados não abrem, mas
o clube lá, o Orlando City, só o negociaria por 13 milhões de dólares, 70 milhões e 200 mil reais. Aí é um valor realmente muito alto, não sei como é que o Grêmio faria para viabilizar. Bom, daqui a pouco entra aí o dinheiro do Marcelo Marques, né? Já que para a contratação do Arthur não há a necessidade de um investimento, o jogador está rescindindo o seu contrato com a Juventus, está abrindo mão de muito dinheiro que tinha por receber lá, e aí essa negociação que vem praticamente sem custos, o valor talvez possa ser investido no Martin Orreda, mas por enquanto é apenas um sonho. Mas o que eu quero dizer é que o Grêmio está buscando um armador para a sua equipe. Então, fora de campo, as melhores notícias possíveis. Agora vamos para as questões de campo. Não sei antes dizer que eu falo em nome do Frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. O produto com certeza mais consumido em mais um final de semana aqui no Rio Grande do Sul, torresminho da Borussia, salsichão da Borussia, a linguiça da Borussia, só coisa boa tem na Borussia, que você encontra em todos os supermercados da capital e também do interior do estado. Vitória, 3-1 contra o Atlético Mineiro, uma vitória que melhora muito, inclusive, a situação do Grêmio na tabela de classificação e apaga o incêndio que estava se armando. Vários destaques individuais, já falei aqui a respeito do Albuena, do Carlos Vinícius, do Kahneman, Marlon também jogou muito bem, enfim, o Grêmio teve uma atuação que foi difícil, o primeiro tempo foi difícil, muito domínio territorial do Atlético Mineiro, mas não havendo, né, aquela grande situação de gol, não houve defesas de parte do Thiago Volpi, e o gol marcado pelo Scarpa, um golaço, foi um remate de fora da área, o que prova que o Grêmio se defendeu bem. Destaque também para o garoto Riquelme, né? O passe que ele fez para o André Henrique no terceiro gol do Grêmio foi uma coisa sensacional. O terceiro gol marcado pelo Aravena. Depois o Mano Menezes falou, e aí obviamente foi abordado a respeito da confusão que aconteceu ontem, uma tentativa, uma emboscada feita por vários torcedores junto à delegação que estava embarcando para Belo Horizonte. O Mano Menezes disse que a vitória de hoje foi para os torcedores de bem, aquelas pessoas que, ainda que as coisas não estivessem acontecendo da melhor maneira possível, seguiram apostando no seu trabalho. E foi para essas pessoas que o Mano dedicou a vitória. Até fez uma frase: numa semana em que o técnico e a direção foram metralhados, os jogadores acreditaram na gente. Então, domingo que termina da melhor maneira possível e uma semana que também promete começar da melhor maneira possível. O futebol é assim, minha gente. O futebol é assim. Um dia dificuldades, no outro vitórias, e é assim. Assim, para clubes como o Grêmio, por exemplo, que não tem grande poder aquisitivo, precisam se valer mais daquela coisa interna, daquela garra interna, e o Grêmio isso teve de sobra. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Só peço aí que você se inscreva, vai ali no botão da inscrição. Localizou? Te inscreve. Grande abraço, muito obrigado, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.